Atividades suplementares, apostila de número 4, traz para nós uma bateria de exercícios envolvendo a segunda parte do estudo das leis de Newton. Nessa oportunidade, nós teremos uma série de questões envolvendo polias fixas, polias móveis, a aplicação da segunda lei de Newton, o conceito de tração, o conceito de atrito, a definição de peso, a ação gravitacional. Então, aproveitaremos essa oportunidade para tirar as dúvidas que porventura existam. Eu gostaria que você acompanhasse em sua apostila das atividades suplementares esta resolução. A primeira questão que apresenta-se para nós, ela traz 4 ilustrações e diz o seguinte: classifique as polias mostradas nas situações a seguir como fixas ou móveis, indicando a quantidade de cada uma delas. Bom, para eu poder trabalhar esse assunto, eu preciso saber o que é a polia fixa. Quando a gente analisa as estruturas das polias ou roldanas, a gente verifica qual é a situação dela em relação à sustentação. Por exemplo, na primeira das ilustrações, nós temos aqui, eu vou mostrar aqui para você, ó. Nós temos a polia que está vinculada a essa haste neste poço. Essa situação onde a polia está ligada diretamente à estrutura de sustentação, nós temos uma polia fixa. Pronto, só isso. Vanks, qual é a função da polia fixa? Ela vai inverter o sentido. Por exemplo, neste caso aqui do poço, eu puxo a corda para cima, tá? Então, quando você inverte o sentido, eu puxo a corda para cima ou para baixo, você vai inverter. Para esse recipiente com água, tá? Para esse balde subir, você aplica uma força para baixo. A força para baixo e o deslocamento para cima. É essa a finalidade da polia fixa, inverter sentidos. Já as polias móveis, elas reduzem o seu esforço. O conjunto de polias móveis permite você reduzir o seu esforço. Vamos para a letra B? O que a gente tem na letra B? Dê uma olhadinha aqui. Você tem essa polia, isso aqui é o eixo de sustentação, está vinculada diretamente ao eixo de sustentação. O que a gente vai ter aqui? Nessa letra B, novamente eu estou diante de quê? De uma polia fixa. Façamos a análise da letra C. Está vendo aqui o eixo de sustentação? Essa polia que está aqui, que eu estou circulando, ela está vinculada diretamente a ele. Essa é uma polia fixa. As demais polias que porventura surjam nesse sistema serão denominadas de polias móveis. Essa polia que está bem aqui não é uma polia fixa, é uma polia móvel. Então, a fixa inverteria sentido, a móvel reduziria esforço. O que é que nós temos na letra C? Uma polia fixa mais uma polia móvel. Na letra D, tenha como referência o eixo de sustentação. O eixo de sustentação está vinculado diretamente a quantas polias? Somente uma. Então, eu tenho uma polia fixa na letra D. Aqui, essas outras 2 polias que eu estou circulando agora, elas são polias móveis. Quer dizer, então, Vanks, que neste caso da letra D, eu ia ter redução de esforço, sem dúvida. Mais do que na letra C, mais. Você lembra qual é a relação matemática utilizada para verificar qual a força aplicada para manter um sistema em equilíbrio ou suspender um corpo? Vou relembrar com você aqui, ó. A força é igual ao peso dividido por 2 elevado a n, onde esse n é o número de polias móveis. Quanto mais polias móveis você tiver, menor o esforço a ser aplicado. Então, a questão número 1 seria essa classificação. Vamos para a questão de número 2. Considere os esquemas representados nas figuras a seguir. As roldanas e as cordas são ideais. Situação 1. O que você tem na situação 1? Você tem uma polia fixa. Na situação 2, você tem uma fixa e uma móvel. Deixa eu te perguntar, quem é que vai ter que executar um esforço menor? Sem dúvida, a situação 2. Graças a quem? Graças à existência da polia móvel. A polia fixa inverte sentido. Esse moço está puxando para baixo e o corpo sobe. É só isso que a polia fixa vai te ajudar. O outro, além de mudança de sentido, ele reduz esforço. Aí ele pergunta, em qual situação o operário realiza
menor força vertical para baixo, com a finalidade de equilibrar o peso no ar, ou seja, sem deixar que a caixa entre em contato com o solo. Justifique. O menor esforço será realizado na situação 2. Acabei de justificar. Qual a justificativa? A existência de polia móvel reduz esforço. No caso, pela metade. Como assim, Vanks? Pela metade? Olha só que interessante. Força igual a peso dividido por 2 elevado a n, não é? Então, neste caso, aqui ficaria força igual a peso dividido por 2 elevado a 1. Neste caso aqui, quando você coloca uma polia móvel, você reduz o esforço pela metade. Se você colocar 2 polias móveis, você reduz o esforço pela quarta parte. Um corpo que tem 100 newtons, por exemplo, com uma polia, você aplica uma força de 50. Com 2 polias móveis, você aplica uma força de 25. Olha que maravilha. Questão de número 3. Essa questão número 3 tem a seguinte situação. Uma caminhonete de massa 1.500 kg ergue uma árvore de massa 100 kg de um precipício. Sabendo que o motor do carro fornece uma força de 2.600 newtons, calcule a aceleração que a árvore sobe. Esse tipo de exercício, meus queridos amigos, é resolvido como? Segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu quero que você tenha uma compreensão aqui. Eu vou anotar os dados da árvore aqui do lado. 100 kg, porque eu vou precisar fazer um desenho para você entender o que eu quero. Quais são as forças que atuam nesse sistema? Você já está vendo aqui que a força do motor é uma, né? Só que aqui tem uma força para baixo, concorda comigo? Quem é essa força? É o peso da árvore. Vanks, quanto vale o peso da árvore? O peso da árvore vale massa, peso é massa vezes gravidade. Então essa árvore tem que peso? 100 vezes 10. O peso da árvore, amigos, é de 1.000 newtons. E agora, a resolução final. Vamos pensar. Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração, certo? Bem, a picape está puxando a árvore. Força do motor menos quem? Quem é que é contrário a esse deslocamento? O peso da árvore. Igual. Como é que você vai fazer aqui para trabalhar com as massas? As massas do sistema seria a massa da caminhonete somado com a massa da árvore, certo? Vezes a aceleração que você quer. É isso aqui que você está procurando. Quanto é a força do motor? 2.600. Menos. Quanto é o peso da árvore? 1.000. Quanto é a massa da caminhonete? 1.500. Quanto é a massa da árvore? 100. Vezes a aceleração. 2.600 menos 1.000 dá 1.600. 1.500 com 100 dá 1.600. Você vai passar esse 1.600 dividindo. Ficaremos com 1.600 dividido por 1.600 igual a A. Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, qual é a aceleração aqui? 1 metro por segundo ao quadrado. Questão número 4, nós temos uma locomotiva puxando 3 vagões. Está aqui a locomotiva, está aqui o vagão 1, vagão 2, vagão 3. A aceleração desse deslocamento é de 2 metros por segundo ao quadrado. Cada vagão tem 10 toneladas.
Qual a tensão na barra de engate entre o primeiro e o segundo vagão? Bem aqui, ele quer saber isso. Vanks, como é o nome que a gente dá para esse tipo de coisa? Todas as forças aplicadas em cabos, cordas ou trilhos é tração. Então, aqui estão as informações. 10 toneladas cada uma. A aceleração do sistema aqui, no caso da locomotiva puxando os vagões, é de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é o raciocínio que eu tenho que ter? Vamos lá. Quando a gente vai fazer a aplicação desse tipo de exercício, dá para você fazer de forma direta, lembrando de quem? Da segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. O que eu vou fazer aqui? Eu vou raciocinar aqui com isolar essa galera, sabe por quê? Porque as forças que nós temos aqui, ó, por exemplo, se eu pegasse o vagão 3, como é que seria aqui, ó? Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho três vínculos aqui, não tem? Eu tenho a locomotiva ligada ao tração ao vagão 1, eu tenho o vagão 1 ligado ao vagão 2 e o vagão 2 ligado ao vagão 3. É como se eu tivesse, sabe o que aqui, ó? T1, T2 e T3. Se você isolar um desses corpos, isso é o ideal que você faça, o que é que você conseguiria chegar à conclusão? Resultante é massa de aceleração. Pense comigo. Por que você tem que pensar do jeito que eu quero te passar? Se você pegar o terceiro, vamos pegar aqui. Depois eu vou pegar esse aqui e depois eu pego o segundo. Para que você vai fazer isso? Porque se eu fizer isso, eu descubro a diferença entre as trações deles. Ó, tração 3, como é que você faria? Tração 3 seria massa vezes aceleração. Tração 3 seria, quanto que vale a massa do 3 aqui? Que eu vou pegar aqui isolando o 3, ficaria só assim, ó. Vagão 3 e a tração 3 aqui, não é? Só tem esse corpo. Só tem ele. Então, o que é que você faria aqui para resolver o tração 3? 10 mil. Por que 10 mil, Vanks? 1 tonelada, amigo, são 1.000 quilogramas. 10 toneladas, 10 mil. Vezes, quanto é a aceleração? 2. Então, a tração em 3 seria de quanto? 20.000 newtons. Só que não é essa que você quer. Você quer quem? Vanks, eu quero a tração em 2. Como é que você faria a tração em 2? Veja. Tração em 2. Não é que você precisasse fazer 3, eu estou te mostrando só. Você podia fazer direto já na tração 2. Para você descobrir a tração 2, o que é que você ia ter que fazer? Na tração 2, você ia pegar o vagão 3, o vagão 2 e a tração 2 está aqui que você está procurando, não é assim? Então, como você já calculou a tração do 3, ficaria muito mais tranquilo. Você podia só substituir, mas você também pode fazer assim, ó, tração 2 igual a quem? Massa vezes aceleração. Essa tração 2, ela não puxa só esse vagão, você tem que considerar a massa dos dois. Quanto é que vai dar aqui, os dois juntos? Os dois juntos vai dar quanto? 20 mil, porque é 10 mil deste e 10 mil deste. Aqui vai ficar quanto? 10 mais 10, 20 mil, vezes a aceleração é o do conjunto. Quanto? 2. 20 mil vezes 2, 40 mil newtons. Vanks, se eu quisesse a tração em 1, não vou fazer não, mas só para você ter noção. Se você fosse fazer a tração em 1, você ia fazer como? 30 mil vezes 2. Tudo bem? Então a questão número 4, não tem alternativa, seria quem a resposta? Essa. Se você não quiser fazer isso que eu mostrei aqui, não tem problema. Você pode começar aqui do 2, ó. Não tem problema. Só queria mostrar para você como fazer. Se você fosse fazer o T1, você pegava a massa dos 3. Ficaria 30 toneladas vezes 2. Questão 5, questão 6 e questão 7, elas utilizam o mesmo texto. Veja só. No esquema a seguir, os blocos A e B têm massas 2 kg, massa de A 2 kg, massa de B 3 kg. Desprezam-se o peso do fio e a influência do ar. A força F que atua no bloco vale 80 newtons. Essa força no bloco está fazendo o quê? Puxando o corpo os blocos para cima. Adote a gravidade 10 metros segundo ao quadrado. Bom, vamos para as 3 perguntinhas. Primeira delas. Qual o valor da força peso do corpo B? Como é que se calcula peso, amigos?
massa de quem? Do corpo vezes a gravidade. Só isso, vamos? Só. Quem vai ser o peso de B? Verifique para nós qual é a massa dele. Quanto que é? 3. Verifique a gravidade. 10. Quanto que é o peso de B? 30 newtons. Resposta, letra A. Letra A na questão 5, questão número 6. Qual a aceleração do sistema? Bom, amigos, para fazer aceleração, sempre você vai usar essa maravilhosa informação. Essa ferramenta que nos auxilia demais. Quem é ela? Segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Preste atenção no que eu vou fazer aqui. Qual é a força para cima? Para cima nós temos F. E para baixo, quem é que nós temos? Nós temos o peso de A e o peso de B. Concorda comigo? Ah, Vanks, quer dizer então que nesse sistema eu tenho uma força para num sentido e duas para outro. Eu vou diminuir. Vai. Como é que vai ficar a segunda lei de Newton aqui? Raciocínio. O corpo tá subindo. Então vai ficar F menos quem? Peso de A menos quem? Peso de B. Igual. A massa do sistema é a massa de A somada com a massa de B. Vezes a aceleração. A partir daqui é um jogo de substituições. Quanto é a força? 80. Quanto é o peso de A? Pessoal, peso de A vai ser quem? Massa de A vezes gravidade. Se você não quiser fazer conta, não precisa, porque para caber peso é só pegar a massa e colocar um zero na frente. Quanto é o peso de A? A massa não é 2? Quanto é que vai ficar o peso? 20. Se você não quiser fazer essa conta, você não faz. Eu estou fazendo aqui só para lembrar você, tá bom? Então aqui, ó. Massa de A, 2, peso 20. Massa de B, 3, peso 30. É assim. 80 menos 20 menos 30 igual. Some as massas. 2 mais 3 vezes a aceleração. Quanto é 80 menos 20? 60. 60 menos 30? 30. Igual 2 mais 3, 5 vezes A. O que você vai fazer aqui? 30 dividido por 5 igual a A. A minha aceleração vai ser de quanto? 6 metros por segundo ao quadrado. Iria responder na questão 6, a letra B. E para eu fechar, a questão 7 diz que você deve calcular a força de tração. Vamos, o que é tração? Tração é a força aplicada em cabos, cordas ou fios. A sugestão que eu lhe dou é que você sempre isole um corpo. Você tem que isolar o A ou o B. Qual é que você vai isolar? Eu vou isolar o que me dá menos trabalho, que é o B. Por quê, Vanks? Porque qual é a força que está jogando esse corpo para cima? É a tração. Porque se você isolar o A, você tem que fazer força menos tração, na segunda lei de Newton. Se você isolar o B, não precisa fazer isso. É só jogar direto. Ó, segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é que está jogando esse corpo para cima? A tração. Quem é a massa? É a massa de B, vezes A. Vamos substituir. Tração igual. Massa de B, 3. Quanto que vale a aceleração? Quanto que vale a aceleração? Opa, esqueci de um detalhe. Nossa, ia passando batido. Por gentileza, esqueci de um detalhe importantíssimo. Quem puxa o B é a tração. Porém, ó, quase que eu passo batido, amigos. Aqui para baixo tem uma força. Qual é a força que nós temos aqui? O peso de B. Então, a força resultante vai ser tração menos peso de B. Obrigado por sua compreensão. Então, vai ficar assim. Tração menos. Quanto é o peso de B? 30. Igual. Massa de B? 3. Aceleração? 6. Como é que vai ficar isso? T menos 30 igual 3 vezes 6, 18. Vanks, o que é que você vai fazer? Bom, amigos, eu vou passar esse 30 negativo, positivo para o segundo membro. Tração vai ser 18 mais 30. Minha tração vai ser 48. Minha resposta será a letra A. Ok? Questão de número 8. Na questão de número 8, nós temos dois corpos vinculados a uma polia fixa, corpo A e corpo B, cujas massas são 2m e 3m. Vamos pensar
Quais são as forças que atuam aqui? Peso de B. E aqui? Peso de A. E aqui em cima? Tração, tração, tração. Ele pede para que você calcule a aceleração. Então não vai precisar dessa tração. Vou deixar ela fora aqui para não ter confusão. Porém, não esqueça, tração é a força aplicada em cabos, cordas ou fios. Me diga uma coisa, quem desce, quem sobe? Numa situação como essa, que você não tem superfície plana e horizontal com os corpos sobre ela, tanto o peso de A como o peso de B vão ser diretamente responsáveis pelos deslocamentos. O mais pesado desce. O mais leve sobe. Quando você fizer a segunda lei de Newton aqui, o que é que você vai fazer? O de sempre, né? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é que está puxando o corpo para baixo? Peso de B. Então vai ficar peso de B, certo? Menos peso de A, igual a quem? Agora você soma as massas. Massa de A mais massa de B. Vanks, essa questão aqui vai multiplicar com a aceleração também? Vai, é a substituição da segunda lei de Newton. Ó. Força resultante, peso de B menos peso de A. Massas, a soma das duas. Pronto, agora é só substituir. Vamos fazer a substituição. Peso de B, quanto que é? Se a massa dele é 3m, ó, vamos lembrar, peso é massa vezes gravidade, não é? Se a massa dele é 3m, então vai ficar 3m vezes 10. Menos. Peso de A, 2m vezes 10. Igual a quem? Massa de A mais massa de B. 2m mais 3m vezes A. 3m vezes 10 dá 30m. 2m vezes 10 dá 20m. 2m mais 3m, 5m vezes A. 30m menos 20m dá 10m. Igual a 5m vezes A. Você está querendo aceleração, então você vai pegar esse 5m e vai passar dividindo. 10m sobre 5m igual a aceleração. O que é que você pode fazer com a letra m? Cancelar. Quanto é que ficou a aceleração? 10 dividido por 5, que é quanto? 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Vanks, onde é que eu vou marcar? Lá na letra C.